Olá a todos, estamos de volta aqui com o nosso querido Toddcast. Tava sumido, eu sei, é verdade, mas estamos aí de volta com o nosso programa e com um convidado muito especial. Por favor, se apresente. Então, boa tarde. Meu nome é Felipe Damiani, eu tenho 50 anos e sou ator. Olha, temos um ator pela primeira vez no nosso programa. Então, como eu sempre costumo começar os Toddcasts, eu gostaria de saber como é que surgiu essa paixão, né, pelo audiovisual. Se começou pelo teatro, pelo cinema, como é que foi? Então, na verdade, eu tenho muito orgulho por ter sido um ex-aluno do Colégio Pedro II. E foi justamente lá onde tudo começou. Eu comecei a fazer teatro com meus 16 anos. Foi uma participação para uma turma de sexta série do Confissões de uma Adolescente, que era a peça que estava bombando na época. E logo depois eu fui convidado, me chamaram para fazer parte do grupo de teatro, que era numa outra unidade, na unidade de São Cristóvão, chamado SAAC, que era o Setor Artísticos e Culturais, lá do Pedro II. E isso foi em 1996. E quando foi em 1999, nós fomos convidados a participar de um festival de teatro infantil chamado Sustem, na época. Nós éramos um único grupo amador e, para nossa surpresa, nós fomos os vencedores. E nós ficamos em cartaz durante 3 meses no Teatro Princesa Isabel, ali no Leme. Poxa, aí, bacana, viu? Ó, mostrando que cinema, o teatro independente tem aí futuro, tem sucesso também, faz Claro. sucesso. Eu, como vocês sabem, vocês me acompanham, tenho aí 3 curtas-metragens feitos totalmente de forma independente. E sabe como é que às vezes é uma guerra, né? Às vezes é difícil fazer, inclusive eu creio que você também deve ter tido muitas experiências com isso, né? Sim, sim. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia, eu posso falar pra você que eu me sinto um ator completo. Porque eu comecei no teatro, fui pra essa parte do audiovisual, tanto no cinema e na televisão, em alguns seriados. Então, tipo assim, são linguagens diferentes, entendeu? Então, tipo, isso pra mim é muito bacana. Pra mim é muito, assim, gratificante, porque eu me vejo, eu me sinto completo mediante dessas três formas de atuar. Não pensa você que o teatro é a mesma coisa que a televisão, que é a mesma coisa que o cinema. Não, são coisas totalmente distintas. Então você tem que saber a dosagem certa para não sobrecarregar o teu personagem. Com certeza, né? Eu, bom, gosto de ver sobre essas coisas, Uhum. embora eu não seja muito ligado com o teatro especificamente, eu sou mais do cinema e televisão. Eu já ouvi dizer que teatro ele é tipo 80% mais audição do que visual, né. Enquanto cinema é meio que o oposto, Uhum. é mais válido a imagem do que o som. Sim. Você diria que isso é verdade? Que o teatro é muito mais audível do que visual? Então, se você pegar a história do teatro em si, você vai reparar que antigamente na Grécia quase não tinha a coisa do visual. E eles usavam máscaras específicas em forma de cones, né? Para justamente a voz ser ouvida lá em cima no último telespectador no teatro, entendeu? Então, tipo assim, claro que você vai expressar o que você está sentindo através da voz, através da fala, né, do personagem. Mas o visual também é muito importante. A iluminação, eu diria pra você que é 60, 70% de um espetáculo. Uma boa iluminação, ela entrega um espetáculo 100%, Sim, com certeza. entendeu? E aí, claro, você também pode jogar pode trazer a emoção através dessa iluminação. Não necessariamente você precisa colocar a voz, mas se nós pegarmos, como eu te falei, a história do teatro, você vai ver que era imprescindível utilizar a voz para tudo. A voz, né. A voz é a expressão do pensamento. Sim, sim, sim. O autor ele conseguia colocar a ideia dele ali para o público Sim. através dos diálogos em Uhum. si, seja um monólogo, seja uma conversa direta entre 2 personagens ou até mesmo, por que não, uma conversa entre o personagem e o público, né. Sim, claro. Como eu tô fazendo aqui agora com vocês, ó, quebrando a quarta parede. Isso aí, muito bem. Tá quebrando a quarta parede, muito bem. Essa questão da iluminação eu acho muito interessante. Recentemente eu tive uma experiência, inclusive um dos motivos de eu ter ficado muito sumido também no canal, que eu estava
muitos projetos, né, enfim. Mais pra frente eu vou explicar sobre isso, mas uma das coisas que eu fiz recentemente foi participar de um workshop sobre iluminação, Aham. mais voltado para eventos, né, não tanto cinema ou teatro, seja o que for, mas para eventos. Você falou que dependendo da iluminação, né, você consegue transmitir algumas mensagens. Sim. E uma coisa que eu vi nesse workshop que eu achei muito interessante, que é voltado para eventos, assim, eventos, musicais, né, dança, tudo mais, eu achei muito interessante que geralmente, eh, quando se usa mais sombras, geralmente o movimento ele fica mais esticado, quando se usa mais luz, né, que mostra mais a face, né, mostra a expressão do artista, e eu creio que no teatro também deve fazer isso, né, deve dar esse efeito. Sim, você pode trabalhar tanto não tão quanto a intensidade, tá, como também as cores, entendeu. Se você quer pegar uma coisa mais, digamos assim, mais melancólica, mais depressiva, você vai colocar uma coisa mais com quase um âmbar, uma luz mais puxando pro âmbar. Entendeu? Uma coisa mais não tão forte. Mas se você quer uma coisa, uma gritaria, uma cena que tenha uma certa intensidade, você vai estourar o amarelo. De repente você pode jogar Hum. alguma coisa puxando para um laranja, para um vermelho, misturando um pouco de cores quentes, As entendeu? cores quentes É, e também tem as cores frias, né. cores frias, mas as frias seria uma coisa mais light, mais uma coisa mais melancólica, entendeu? De repente um tom de despedida, o personagem tá muito pensativo com relação a diversos problemas. Então, até ajuda a trazer esse sentimento trabalhando com essas cores frias, umas cores mais tranquilas, mais calmas, entendeu? Entendi. Aí nesse processo, tipo, você chegou no teatro, foi fazendo perdão que eu esqueci o nome do projeto que fez em 99. Foi teatro, o Festival de Teatro Sustain. Teatro Sustain. Isso. Você chegou lá, tal, você fez a peça, mostrou que tem talento, né. E como é que foi se desenvolvendo a sua carreira com o passar do tempo? Como é que, como posso dizer assim, você foi aprendendo, né, ganhando experiência? Você teve alguma espécie de mentor, assim, um professor, você foi aprendendo na marra? Não, tipo assim, eu tive o meu grande mentor, que por sinal, Irã Costa Júnior. Você sabe que eu vou te amar eternamente. Ele foi meu primeiro professor que acreditou em mim. E paralelo ao teatro tinha curso de expressão corporal, de dança, impostação de voz, respiração. E o teatro é muito disciplina. E eu no início era uma pessoa muito indisciplinada, Hum, entendeu? Então, tipo interessante. assim, eu tive que meio que me readaptar através do teatro com ele. Ele era uma pessoa muito certa. E, tipo assim, eu trago isso pra minha vida hoje em dia porque eu acho o palco um lugar sagrado. Eu não gosto de brincadeira no palco. Eu dei aula de teatro de 2014 a 2018 pela prefeitura lá em Saquarema. E eu sempre passava para os meus alunos mais novinhos até os mais velhos que teatro não se brinca. Você brinca de fazer a verdade em cima do palco, mas você tem que levar a sério, porque a arte é séria. Quando nós passamos pelo Covid, se não fosse a arte, o planeta inteiro tinha pirado. Lembra Sim, disso? sim, sim, Só realmente. tinha isso, eram shows, eram filmes, eram novelas, eram uma série de fatores, mas tudo envolvido com a arte. Sim, de fato, né, aquele período, a quarentena, Sim, tudo serviu ali, os filmes, as séries, uma forma de escapar um pouquinho, né, do que estava sendo é. vivido. Porque nós tínhamos milhares e milhares de óbitos diariamente, né? Então, era uma forma digamos que, sanar um pouco a dor, aquela dor momentânea. De fato, né, aquele é o que diz o escapismo, né. Sim, sim, é uma forma de você escapar do que tá acontecendo, entendeu? Então, tipo, eu sempre passei isso pra eles. O teatro é um lugar sagrado. Eu diria que no teatro é o lugar que você olha e você se sente realmente como um ser humano. Porque ali, se você participar de um bate-papo, de uma leitura, você tem que, como é que eu vou dizer? Tirar todas as tuas camadas de proteção. Você vai ficar tipo que despido.
entendeu? E Entendi. nada melhor para você se autoconhecer é você estando nesse momento, onde você não tem nada, você não tem sociedade, você não tem família, você não tem amigos, você não tem trabalho, ali é só você com você. Você não tem religião, você não tem cor, não tem sexo, ali é só você e você. E é isso que o teatro é fantástico. Show de bola, cara. Impressionante. Bom, você falou que deu aula, né, de Isso, teatro. isso. Então, imagino que você tenha sido diretor também, Uhum. né? Como é que foi essa transição de ator para diretor? Então, na verdade, em 2014 eu fui representar a Saquarema, fazendo intercâmbio cultural com a cidade de Cabralha, no sul da Bahia. Eu com meu ex-sócio, nós ficamos 28 dias lá em Cabralha e essa parte da direção teatral eu deixava para ele fazer. Quando nós voltamos desse intercâmbio, ele foi seguiu carreira solo e eu me vi como no dilema. Ou eu Hum, aprendo a dirigir, ou eu abandono meu grupo de teatro. E aí eu comecei a ver muitos vídeos, né? Tipo, o diretor ele vê a cena num todo. O ator ele tá conectado só ali naquele momento. Então eu comecei a estudar para ter essa visão da cena num todo. E foi aí que eu coloquei a minha peça chamada TPM, Terror para os Maridos, que é uma comédia, que foi o maior sucesso em Saquarema, foi quando eu assim estreiei com a direção teatral. Isso foi em 2016, se eu não me engano. 2016. 2016. E daí pra cá eu não parei mais. E como eu tô te explicando, o diretor ele tem essa visão mais ampla da cena, né? Onde o ator não, o ator é mais limitado naquele momento ali. O máximo que ele faz é uma troca com outro ator, ou de repente até quebrando a quarta parede, como você falou, do ator com a plateia. Mas não, o diretor ele tem que estar ciente de tudo que acontece. De tudo, né? Ali na cena tem o É, ator, aí tem o cenário, tudo, tudo, enfim. tudo, tudo. Roteiro, cenário, sonoplastia, iluminação, tudo, figurino, tudo, É uma tudo. baita de uma responsabilidade, né? Sim, sem dúvida. E eu sou metódico, eu tenho um probleminha, né? Então, o meu palco, ele não pode ficar. Se eu tiver 3 candelabros do lado esquerdo do palco, eu tenho que ter, sei lá, 3 Tupperwares, porque senão, se ficar 3 e 2, pra mim vai dar. Né, é maluquice de diretor de teatro, entendeu? É, Mas tem que estar tudo fica. assim, assimétrico, tudo bonitinho, senão. Você é o da simetria, né? É, mais ou menos por aí, Eu entendeu? admito que eu sou um pouquinho assim também. Pra mim tem que estar assim, tudo simétrico. Também sou É. meio assim, né? Se você parar pra olhar os meus curtas-metragens, você vai ver um pouquinho disso. Se Uhum. tem um aqui na direita, eu quero um na esquerda É, também. isso, Eu isso. quero, se tem dois aqui, tem que ter dois Isso aqui. aí. Então, assim, eu também partilho um pouco disso. Óbvio que numa escala, por enquanto, menor, né? Uhum. Porque você teve experiências aí, participou de editais, chegou a participar? Não, editais não. Eu fiz workshop. O último que eu fiz foi com o Eduardo Vodsky, que hoje em dia ele é considerado um dos melhores diretores de teatro, né? Eduardo, um beijo pra você, um abração. Que me fez, como é que eu vou te falar? Crescer um pouco mais com relação a essa maturidade. Como é que eu vou te falar? Meio que saindo do óbvio, tá? Existem personagens que você faz, por exemplo, um médico, um advogado, é uma coisa óbvia. Uhum. Mas se de repente você pegar um cracudo, onde ele está começando a ter um princípio de gangrena na perna direita, seria uma coisa mais específica, É, entendeu? E aí a construção, ela é mais elaborada para você entender a dor, o caminhar, como que vai ser. Então, assim, esse último workshop que eu fiz com ele me ajudou bastante. E agora, claro, trabalhando, né, em novelas, que é uma linguagem totalmente diferente, hum. mas que também é muito legal. Bom, já que falou das É, novelas, vamos pra lá. vamos. Qual a principal diferença, assim, que você enxerga entre teatro, novela, ou teatro e cinema? Então, o teatro, ele é muito ali naquele momento. É quase que instantâneo.
Mesmo porque se você não passar a veracidade pro público, o público vai ver. É, ao vivo ali, né, é É, muito do improviso também, né, do momento, sim, algo sim, assim, do espontâneo, do né, também. espontâneo, isso. E na televisão ou no cinema, você corta toda hora, você corta. Então, claro, também tem que vir o sentimento. Isso é uma questão óbvia. Mas no teatro, como não tem como errar. No teatro ali na hora, pronto, valeu. Se você não estiver dentro do personagem, você passa pro público. E aí fica uma coisa não agradável. A crítica cai em cima de você, Entendi. entendeu? Então, tipo assim, eu diria que um complementa o outro, mas assim, é nítido quando você vê um ator que ele tem essa raiz teatral e um ator que já vai pra televisão direto. É nítida a Interessante, diferença. interessante. É nítida a diferença. É nítido, você percebe, né? Você Percebe, percebe, assim, percebe, claramente. percebe. Porque alguns, eles não conseguem tirar essa coisa do mecânico, entendeu? E não pode ser assim, no meu ponto de vista, tá? Como diretor teatral. Ah, sim? Não pode ser Hã. assim. Você tem que sentir, você tem que estar vivendo aquilo ali. Não você achar que você sabe atuar a profissão, então você trabalha de percalços para você, de repente, digamos assim, eu vou fazer isso, isso e isso porque é técnica. Não, não é técnica. Desculpa a realidade, a franqueza, mas não é técnica. É, eu já vi muitos dizer que a verdadeira técnica é quebrar a técnica, ou então, no caso, reformulando, a regra é não ter regra, Isso aí, basicamente. isso aí. Que quem segue as regras dizem que é muito engessado, é aquilo Claro. já esperado, né. Uhum, Enquanto aquele que vê além disso, né, sim. no quebrar as regras, não no forma negativa, mas de uma forma de inovar, Uhum. faz algo um produto diferente, né. Eu diria assim, a minha raiz de teatro é Nelson Rodrigues. Então é tipo, ou é ou não é. Não existe, talvez vai ser. Não, não tem Simples como. assim. É simples, né? Eu brinco assim, ou é salsicha ou é linguiça, não tem meio termo. Então, ou você tá no personagem ou você não tá. Não adianta você achar que tá no personagem pra passar pro público, porque o público, quanto mais você fizer isso, é pior, porque o público vai estar ciente. Entendeu? Isso no teatro. Na televisão, não. Na televisão, claro, você também vai criar o teu personagem, mas aquela hora que eu te falei, quando corta, vai fazer a próxima cena, de repente vai mudar o take, por alguns segundos você pode se desconcentrar um pouco. Pode beber uma água, tomar um café, a troca de lente de uma câmera, mas no teatro não. São 2 horas ali, ó, Corrida sem torando em parar. cima do palco. E tu não pode errar uma deixa, você não pode, de repente, trocar uma palavra, porque você pode atrapalhar o teu amigo de cena, entendeu? Fora Uhum. que você tem que estar ligado 24 horas em tudo que acontece. É, caramba, e até o final, né. Até o E tem final. teatro que é longo, né, tem peças que são enormes. Sim, sim. Inclusive, esse Eduardo Vodka que eu te falei, que foi meu diretor nesse workshop, ele fez uma peça em São Paulo, um tempo atrás, que era, eu não vou lembrar o nome agora, mas era a respeito de oh meu Deus, como se fosse uns advogados, tá? Com alguns membros da nazistas. Interessante. E essa peça entrou pro livro dos recordes. Foram 26 horas de peça direto sem parar. Caraca, bicho. Começou tipo 8 horas da noite, isso é verdade. Começou 8 horas da noite de um dia e acabou 10 horas da noite do dia seguinte. Caraca. Então, tipo assim, aí eu brincando com ele, eu perguntei, Eduardo, pra você, qual foi a melhor atriz? Aí ele brincou e falou assim, pô, foi a menina da limpeza, porque dentro era uma audiência. Então, no decorrer dessas horas todas, a menina da limpeza tinha um momento que ela tinha que entrar e tinha que fazer o movimento da limpeza do salão enquanto tava o advogado de defesa, o advogado, enfim, conversando, lendo, entendeu? Então, tipo assim, você imagina uma peça de 26 horas, a quantidade de atores, porque não se repetia atores. Caramba, A bicho. plateia entrava e saía a hora que quisesse. Era o Poxa. texto inteiro, era como se fosse uma.
Eu não lembro agora, mas era como se fosse uma audiência para ler a respeito de alguma coisa nazista. Caraca. Entrou Aí, pro livro dos recordes. te falar que o roteirista tava inspirado dessa peça aí. Tava. Pô, Não, ele é muito bom, Eduardo. 26 horas. 26 Caracas. horas. Não, eu tô abismado. Caraca, eu não imaginava que poderia ser. Eu pensei que, tipo, eu como um leigo do teatro, Aham. pensei que, tipo, a maior peça deve ter sido umas, sei lá, 8 horas, 10. Pô, eu não Não, imaginava, 26 horas, cara. 26 horas. 26 horas. E contínuo ali trocando ator, ia e vinha outro e. Caraca. É, você imagina no caso, né? Os principais, que era no caso que estava sendo. A que estava sendo. Tava sendo lida a sentença dele, no caso, né? O juiz e os advogados, que ficaram às 26 horas direto. Caraca. Teve uma personagem que ele me falou que ela falou assim: Eduardo, o que que eu vou ficar fazendo esse tempo inteiro? Aí ele nada, você vai ficar lendo um livro. Ela ficou lendo o livro. Era como se fosse um outro nazista, mas qual era a intenção? Ele não queria saber o que estava sendo falado a respeito das atrocidades que haviam sido feitas. Então, na concepção dele, o que que ele fez? Não quero ouvir nada, então vou ficar lendo o livro. Ele começava a ler um livro e acabava o livro em cada sessão da peça. É até bacana Uhum, esse modo, né? Até pra sinalizar sim. pro público, né? Que trocou de cena, digamos assim. É, não, não tinha troca de cena. É, Era o tempo inteiro só isso. caraca. Era o tempo inteiro só isso. Era como se fosse num. Eu esqueci agora, como se fosse uma coisa de advocacia, né? E eles estavam lendo a sentença desse grupo de nazistas. Poxa, Aí tinha o júri popular atrás, que eram as pessoas que, digamos, o elenco B, tinha os advogados também. Só que o que falava eram os advogados e o juiz, os outros não. E a vida ali era contínua. A menina que entregava água, a menina que entregava café, a menina da faxina, como eu te falei, era tudo marcado. O público estava pensando que não, que era trabalho, digamos assim, do teatro. Eram pessoas que trabalhavam no teatro. Não, eram atores ali que estavam marcados para isso. caraca. Esse aí, poxa, Vale a pena, eu impressionante. esqueci Esse foi agora impressionante. o nome, porque eu fiz esse workshop com o Eduardo, se não me engano, acho que foi 2021 também. Foi antes de eu começar a trabalhar nessa parte de novela direto. Que eu comecei em 2021. Foi quando eu saí de Saquarema. Foi logo depois do Covid, né? E aí eu vim me aventurar nessa área onde eu tô até hoje. Show, bacana. Nessa área, você tá feliz mais aqui ou do que no teatro? Então, eu diria que a função que eu exerço hoje em dia é, digamos assim, eu trabalho por trás das câmeras, tá? E eu fico coordenando um grupo de pessoas. Então, eu trabalho direto com os assistentes de direção, trabalho com os diretores das novelas. Então, isso para mim me ajuda bastante, porque eu tenho uma visão mais ampla da cena e me ajuda com a direção teatral, tá? Mas, pô, sou ator, né, cara? Aqui, eu imagino que você deve assistir ali, você às vezes vê algum figurante ou atuando assim, e você fica, poxa, deve ficar naquilo de dá pra fazer melhor, se ela fizesse assim, você É, quem trabalha comigo sabe que eu sou muito exigente. E quando eu vejo que tem alguma ação que não tá batendo, eu vou chegar e vou falar. bem na cara assim. Na Ó, cara, não tem meio termo. Eu vou chegar e vou falar. Não tá legal o teu movimento, corrige, por favor. Entendeu? Não foi à toa que a minha atual esposa namorada, eu a transformei em atriz em 5 dias. olha, É, que rapidez, hein? eu tinha que fazer alguma coisa, porque tinha sido convidado para fazer uma peça, apresentar uma peça na FLIR, que era a Feira Literária Internacional da Rocinha. E o ator principal não estava batendo com o que eu estava querendo, estava com um problema de horário, Hum, entendeu? E ao mesmo tempo estava passando por um problema particular que tava, tinha perdido meu melhor amigo. caramba. E eu lembro que eu no enterro dele e o meu grupo de teatro me mandando vídeos da Camila. Um beijo pra você, meu amor.
um vídeo da Camila, ela lendo o texto e ela já fazendo a cena. E aí, quando eu voltei do cemitério, eu conversei com ela, eu falei, e aí, topa? Ela, mas meu Deus do céu, eu falei, não tem mais meu Deus, você topa ou não topa? Ela topa. E aí eu tive 5 dias para apresentá-la. Prepará-la, no caso, né, para apresentação. E aí, quando chegou no dia da apresentação, para minha surpresa, ela foi eleita a melhor atriz mediante um dos diretores do maior órgão responsável do teatro aqui no Rio de Janeiro, chamado SATED. Ui, Ou é isso. seja, ruim eu não sou. Esse cara aqui é fera. Fera Entendeu? brabíssima aqui, ó. Então, tipo assim, se você levar a sério tudo que eu for te falar, você escutar, e a gente vai pular etapas. Foi o que eu falava pra ela. Eu tenho apenas 5 dias pra te formar num período que eu levaria no mínimo 6 meses. Caramba. Então, a respiração, a pausa dramática, a mudança de sentimento, que às vezes uma palavra requer 3 ou 4 sentimentos. Eu tive que fazer tudo isso muito rápido com ela. Muito rápido. A peça era 15 minutos, se chamava A Encruzilhada. Por que A Encruzilhada? Era a história. Era um avô que estava doente, a filha que não aguentava ver, no caso, o pai doente, e a neta, que era ela, que desdenhava do avô mediante a situação que ele se encontrava enfermo numa cadeira de rodas. E o final, ela pedindo perdão para o avô, escreveu uma carta, leu para o avô, e quando acaba a leitura da carta, o avô reage a essas palavras devido ao perdão que ela pediu, e aí ele sai meio que do coma, e aí ele fala, eu te amo, minha neta, porque ele ficava numa cadeira de rodas, só mexendo os olhos, só isso que ele fazia. E aí esse final, né, do perdão que ela, das atitudes erradas que ela estava tendo com o avô, ele a perdoou e ao mesmo tempo, digamos que ela curou o avô. Poxa, bacana a história, né? É, História, assim, bem comovente. sim, sim. Poxa, eu fico pensando aqui, né? Um cara, assim, tão talentoso como você, como vocês podem ver, né? Poxa, ensinou ali em 5 dias e foi eleita melhor atriz, né? Uhum. Por um dos diretores mais importantes. Você, quando mais jovem, né? Ganhou a peça lá de um grupo independente, né? Sim, sim. Ganhou o... Posso Festival. dizer, festival, eu ia falar campeonato, Aham. mas ganhou o festival. Então, assim, você meio que já nasceu pra isso, né? Você diria isso? Então, hoje em dia eu entendo porque eu nunca desisti do teatro. Nunca desisti da arte. Vamos melhorar essa resposta, reformular. A arte sempre esteve presente na minha vida, entendeu? E Sim. hoje em dia eu não consigo é, me ver distante disso. Tanto que eu trabalho, como eu te falei, eu sou fiscal, né, de uma agência. E então eu tô ali diretamente trabalhando com a figuração e trabalhando também em paralelo com a direção da novela, os assistentes, enfim. Então eu tenho o privilégio de ver cenários, eu tenho o privilégio de entender um pouco de câmera, de iluminação, da própria sonoplastia. Só que tudo ali está envolvido porque o resultado final é a arte. Então eu tô, graças a Deus, graças aos deuses do teatro que fizeram com que eu não desistisse. Hoje em dia, o meu ganha-pão, eu vivo da arte. Poxa, isso acho que é o ápice de qualquer artista. Qualquer É artista. viver da arte que faz, É né? Da isso. arte que produz. É isso, não tem o que você falar do tipo, tô sendo bem sincero. Eu não me vejo hoje em dia recebendo ordem de patrão. Não me vejo. Eu prefiro estar fazendo figuração, estar fazendo participação até os meus 90 anos. Eu não quero saber. Enquanto eu estiver respirando e puder demonstrar minha arte, eu vou demonstrar. Ah, fiquei na cadeira de rodas, tem problema, vai ter algum, sei lá, paraplégico numa cena. Lá vou eu com a minha cadeira de Vai. rodas. Bengala, babando, lá vou eu de bengala e babando. Então, isso que é amor, né? Você não faz o trabalho pelo dinheiro em si, totalmente, mas também porque você gosta daquilo, né? Não, porque dinheiro, né? Se
Sendo bem sincero, se eu tivesse com dinheiro, se ela tivesse me dado dinheiro, eu não estaria aqui fazendo essa entrevista contigo. Eu estaria, com certeza, Europa, Com Dubai, certeza, né? entendeu? Só que, não, eu acho que a arte, ela tá muito... Ela é superior, ela tá muito mais acima do que o dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, é óbvio, Óbvio, né? Com certeza. mas eu não me vendo. Só posso falar isso pra você. Não se vende. Não me vendo. Show de bola. Temos um homem fiel aqui. Fiel. Totalmente. Fiel à arte, né? Fiel à arte. Eu achei essa frase interessante. É, porque você sabe que nessa nossa vida, nós temos dois caminhos. O caminho das coisas mais fáceis Uhum, ou o caminho das coisas mais difíceis e batalhando passo a passo, dia após dia. Então, sim. para quem sabe ler um pingo a letra, torna a repetir. Eu não me vendo. Não se vende. O homem é duro na queda. É isso Totalmente. aí. Bom, já que você falou isso, eu tava pensando aqui. Você é um cara que muitas vezes escolheu o caminho mais difícil? Sempre. Sempre. Me fala e me conta alguns dos perrengues que você já passou, às vezes, De tal- arte? é, Bem, talvez para apresentar uma peça ou não sei. então, eu já levei cenário de Sim. bicicleta. Eita, nós. É. Eu já saí do teatro pendurado num caminhão, igual uma aranha, pro pedaço do cenário não cair no caminho. Deixa eu ver. Caraca. Já dei calote em ônibus porque não tinha dinheiro pra pagar o ônibus pra chegar no teatro. É, Hoje em dia eu não como mais skinny e nem a combinação skinny com Fanta laranja. Hum, Porque nessa época, em 99, que eu te falei do Festival de Sustain, eu não tinha muita grana, então eu não almoçava. Meu almoço, então, era pacote de skinny com uma lata de Fanta laranja. eita. Deixa eu ver o que é mais. Calotes, né, de teatro, dizer que vai pagar e não pagava. Que isso? Tem coisa assim, tipo, deixa eu ver outra também engraçada. O rapaz da sonoplastia, ele em vez de colocar a música 1, ele colocou a música 2 e errou todas as 10 músicas do espetáculo inteiro, Caraca, bicho. entendeu? Então, tipo assim, e a pior de todas foi faltando 3 horas pro espetáculo, o meu ator disse que não vai fazer. Ué, E aí eu tive que ser diretor e ator pela primeira vez. me conta mais essa experiência aí. Pegou É, assim, que foi desprevenido, do nada. então, era a festa da cidade lá em Saquarema, no dia 13 de maio, show do Capital Inicial. Isso foi em 2018, 2017, mais ou menos. E aí, faltando 3 horas, o segundo ator principal da peça diz que não vai fazer. Que não estava se sentindo bem, estava doente Hum, e que não ia fazer a peça. E eu tive 3 horas para pensar o que eu ia fazer. Não tinha como colocar o personagem como um amigo invisível, porque tinha muito diálogo, né? muito diálogo. E aí, o que que eu fiz? Eu joguei a direção pra uma ex-aluna minha e eu tive que fazer o personagem. Só que eu não sabia nada do texto. Eu só Ixi, tinha noção, porque como eu escrevi, que eu também sou roteirista, eu falei pros atores, ó, vocês me ajudam. E, tipo, foi uma das é, poucas vezes que eu fui aplaudido de pé. caraca, tudo, a maior parte no improviso, né? Improviso. Caraca, e a peça era de quanto tempo? Mais ou menos. 1h15. Caraca, 1h15 só de improviso. Uhum. Caraca, isso é impressionante. Você foi aplaudido de pé num Foi. texto totalmente improvisado. Totalmente improvisado e tinha cenas de comédia, né? Porque o que que acontece? A TPM o Antônio Carlos é casado com a Bebel. É Bebel? Não, com a Pamela, desculpa. Antônio Carlos é casado com a Pamela. E tem o Jorge e a Bebel. Esse ator que faltou fazia o Jorge. Hum, O que que aconteceu? Eu tive que fazer o papel do Jorge. Só que a Pamela tá com problemas seríssimos quando tá de TPM. E o Antônio Carlos não aguenta mais os estresses na TPM da Pamela. Então ele pediu uma ajuda pro Jorge, que era o melhor amigo do colégio, que o Jorge trabalhava numa boate de striptease. Então o Jorge um dia pega uma roupa,
vai pra casa do Antônio Carlos, coloca essa roupa se passando de Pamela e ensina pro Eita, Antônio nós. Carlos como ele deveria tratá-la no período da TPM, só que nessa hora chega a sogra, a Pamela e a Bebel. Eita, nós. E aí eu não vou te contar mais nada, depois você vê que tem cenas no canal, no YouTube, entendeu? Só depois você Uhum. botar lá, TPM, primeiro você bota Cia in Palcum, como se fosse no palco em latim. Ah, tá. Cia em palco. Isso, INPAL-C-U-M. E lá você vai botar TPM, Terror pros Maridos. Terror pros maridos. Show. Isso. Aí já é uma indicação pra vocês aí, ó. Quem se interessa por teatro, já tá aí uma indicação. É, com certeza. É uma peça muito engraçada, entendeu? Você vai ver que, para nós que estamos nesse meio do teatro, não existe limite. O limite é imposto que a sua mente coloca. Então, se você for bom, sai dos seus limites. Isso aí, isso aí. Aí, ó, já virou um corte aqui já. Aquele corte motivacional Tá pra vendo? chamar Isso. atenção. Isso eu acho, assim, essa espontaneidade eu acho muito bacana. Eu digo Uhum. até por mim, que embora eu tenha poucas experiências comparado a você, tipo, pô, o que tu tem de experiência na vida, eu não tenho de tempo de vida. É verdade. Então, assim, É verdade. você passou por muita coisa, tem muita história pra contar que não cabe nesse podcast. Mas, nas minhas poucas experiências, Uhum. eu, como, digamos assim, um cineasta independente, tive que enfrentar as minhas dificuldades para criar os meus curtas-metragens, né? Como eu falei antes, e como vocês já acompanham o canal, eu tenho 3 curtas-metragens feitos. O terceiro, até nem tanto, que eu tive um pouco mais de apoio de alguns amigos tals que ajudaram. Mas os 2 primeiros que eu fiz, eu praticamente não tinha apoio de ninguém. Eu Uhum. tinha apoio de, no máximo, um amigo para atuar e um para gravar e só. E eu tive que desenvolver o roteiro, tive que desenvolver ali o câmera, né, ajudar ele ali e tal. Tive que dirigir, né, os curtas, que é a parte, na minha opinião, a mais legal, que eu mais gosto, é dirigir ali o projeto, né, falar com o cameraman, como é que faz, qual o movimento que ele vai fazer, falar com o ator, ó, você vai fazer isso daqui, você pode, aí na hora improvisar também, né, eu vejo o cenário, o que pode ser utilizado, eu acho isso, poxa, muito, muito bacana mesmo, eu gosto Uhum. muito disso. E eu enfrentei algumas dificuldades por conta de ter pouca gente, né. Era eu e mais 2. Então assim, eu tive que atuar, né, quebrei galho na atuação mesmo não fiz curso, não fiz nada dessas coisas, mas quebrei um galho na atuação e fazia a direção e trabalhei ali na estava com o roteiro na mão na hora que não estava em cena e conferindo tudo, e às vezes até quase pegando na câmera do rapaz para gravar também. Uhum. E, poxa, eu acho muito legal que tanto seja teatro, seja cinema, seja TV, eu gosto muito que quando você faz isso, essa espontaneidade, né, essa espontaneidade é genuína. Sim. Assim, é algo verdadeiro, sabe? Que você faz ali. E mesmo que eu não tava ganhando nada ali, mas, poxa, aquela experiência é boa, sabe? E você quer fazer de novo e de novo. E se as pessoas gostam ou não gostam, tanto faz, você não tá nem aí. Você só quer fazer a tua arte ali. Sim. É, digamos assim, eu diria que também você já foi mordido pelo mosquitinho da arte, Eita, nós. tá? E isso é altamente viciante. Porque, vamos lá, hoje você tem 3 curtas, mas você é um cara ambicioso. Você não vai querer parar no teu terceiro curta. Ah, sim, com certeza. Daqui a um tempo, você não vai querer mais fazer curta. Você vai querer fazer longa. Eu tenho ideia já aqui, já tem na cabeça. Daqui a um tempo, você não vai querer mais fazer longa. Você vai querer fazer uma série ou uma minissérie. Então, é como eu tô te falando, não tem limite. Tudo é uma questão de aprendizado, de você aprender a linguagem e você cada vez querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. Você chegar pra mim e perguntar, Felipe, você sabe quantos trabalhos você já participou dos últimos 5 anos? Não sei. Perde as contas, né? Perco. Porque só de novela bíblica foram 4 anos. Fora isso, foram as últimas novelas da outra emissora.
Também dos últimos 4 anos. Então tem muito projeto aí. Filme, série, participação e canal de streaming. É Não sei, muita é coisa. muita coisa. Muita Produtos que ainda vão sair ainda, entendeu? Então, é tipo, porque nessa vida que a gente leva, a gente trabalha hoje já pensando no trabalho de amanhã. Então, muitas das vezes, você pega trabalhos que o teu personagem ele precisa de aparecer em outras diárias, digamos assim, né? Sim. Então, é o que a gente chama da tal da conte. Então você acaba fazendo um, outro, e aí daqui a pouco a produtora que gostou de você vai te chamar, quer dizer, a agência que gostou de você, daquele produto, vai te chamar para fazer um próximo produto, e aí você não para. É como eu te falei, não é questão de ego, mas eu sou bom no que eu faço, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, eu levo muito a sério. Então, as últimas participações que eu tive, Papai do Céu me abençoou. Você pode contracenar com atores de medalhão mesmo, de uma emissora grande. E você aprende muito com eles. Ah, mas Show. aprende como? Só em estar ali. Só em estar respirando o ar que eles estão ali na tua frente. O nível de concentração deles é algo surreal. Você não acredita. Então, para mim é muito bom, porque quando eu tô dando aula, é como se a minha experiência fosse aqui e eu tenho que descer um pouco para nivelar com os meus alunos. Mas Sim. com eles é o contrário, eles estão acima de mim, então eu tenho que me esforçar para subir a minha experiência para ficar nivelado com eles. E não fazer feio, né? Porque afinal de contas Claro. eu que sou o patinho feio dali. Então eu tenho que mostrar serviço, mostrar trabalho. Ah, com certeza. Essa parada de dar aula, você dá aula até hoje, né? É, às vezes algumas amigas pedem, eu quero fazer um monólogo. Aí eu vou dando mais ideias do que pode ser, Ah, tá. do que pode acontecer dessa fase das transições de sentimento. Que às vezes é como eu te expliquei. Se você vai ler o roteiro a primeira vez, a segunda vez você já vai ter uma visão diferente da primeira vez. Você lê a Uhum. terceira vez, já vai ter uma visão diferente. E aí você vai montando aonde cada frase está falando o quê, qual sentimento respectivo você pode jogar ali naquela frase, qual é a palavra de transição, que de repente você está colocando um sentimento até aquele momento, só que daquele momento em diante é um sentimento totalmente oposto. Entendi. Você quer ver uma coisa? Eu te amo é uma frase fácil pra você? Eu te amo, É, assim, pô, acho que depende muito. é. Acho que Quantos depende. sentimentos você pode colocar nessa frase eu te amo? Bom, o mais simples de cara você falaria amor, Uhum. mas eu acho que pode também colocar aí hipocrisia, Sim, né? falsidade. Uhum. Falsidade, Já temos mentira. dois, que mais? Te amo, pode ser algo. Eu imagino aqui, Raiva, pensando, raiva também. raiva. Eu imagino um psicopata falando isso, loucura, assim, uma parada meio Boa. paranoica, né? Paranoica. Só aí tu já me deu 4. E se for pensar, vai chegar em outras. Vai, várias, várias. E é justamente aí que entra o lance da arte, de você estudar. Que uma simples frase, eu te amo, você pode ter vários, entendeu? Vários sentimentos. Mas aí o que vai acontecer? O que vai demonstrar pro público essa mudança é o ator. É a atuação. É a Caramba, atuação. aí tu pegou a chave da. Né? Não é só. Eu cheguei a falar isso. Eu cheguei a falar isso num podcast. Acho que foi no primeiro que eu fiz, ou no terceiro. Agora eu não lembro. Mas eu sei que eu cheguei a comentar sobre isso, sobre o jogo de palavras. Uhum. Falei o quanto que, às vezes, uma palavra que é colocada ali, ela é pensada, né? Ela tem um subtexto Sim. por trás, que às vezes não traz o significado que normalmente ela traria. Uhum. Isso que tu falou agora é muito chave, assim, que eu não cheguei a comentar nos outros. Eu falei só a questão ali da palavra, da tudo mais, mas a questão da atuação também, da Sim. entonação da voz, Sim, né? sim. O jeito que fala. Isso tudo, obviamente, com um bom ator, né? Ele vai Uhum. saber ali, tal, com a direção do diretor, o que que o diretor quer, tudo mais, ele vai. Aliás, inclusive, o ator ele pode sugerir pro diretor, né? Uma mudança na cena, assim. Ele pode sugerir. Olha, poder não pode, mas alguns tentam fazer isso e alguns diretores, os que são mais, assim, digamos,
simpáticos, eles aceitam. Os que são mais duros, não. Ele vai responder pro ator: Você estudou igual a mim? Pra você saber se isso aqui pode ser mudado ou não? Corta logo. É, entendeu? Eu, tipo assim, eu já diria que eu seria esse diretor desse O nível. Tramontina, né? É, tipo, pô, quem é Acabou. você pra falar se pode mudar ou não? Eu levei horas e horas escrevendo, tô entendendo que palavra por palavra que eu coloquei, tu quer mudar? Não existe. É, o texto que tu fez ali, pensado ali, o ator vai querer mudar. É, não tem. Ah, não, mas essa palavra é muito difícil, pô, desculpa. Na minha concepção, não existe ator burro, apesar de ter vários. Eita, nós. Eu acho que eu seria um pouco mais maleável. Não sei em diálogo, mas eu sei que às vezes eu deixo assim um pouco. Ah, se ele deu uma ideia, eu penso. Pô, até que faz sentido. Aí depende muito também. Depende muito. Tudo bem, aí de repente ele vai mudar essa palavra Porque como. tem que pensar lá na frente também. O que Sim, que aí pode vai. mudar a conotação total da É, cena. o sentido todo pode ser mudado Todo, por uma sim, palavrinha. é. E aí tu vai fazer o quê depois? Aí ferrou, já era, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, entendeu? Então, tipo assim, eu sou muito chato com relação a isso. Muito chato mesmo. Eu, por exemplo, nessa encruzilhada, eu dei liberdade pra atriz pra ela escrever uma carta onde eu não quis me meter. Hum, Eu só fui saber o conteúdo da carta, se eu não me engano, acho que como é que diz? Na última, na, no último ensaio, ah, entendeu? tá, no último ensaio. Que aí eu fui ver e realmente vi se tinha algum erro de português, se tinha alguma coisa batendo. Vi que era uma coisa muito emocionante. A ideia foi fantástica, foi formidável, entendeu? Então, mas fora isso, não. Eu acho que, como eu te disse, se eu escrevi é porque tem um porquê. Então, não tem a de querer mudar a palavra, vamos supor, é, uma casa, o cara botar apartamento. Não, amiga, era uma casa. Ah, não, mas apartamento é mais bonitinho. Não, tudo bem, mas é casa. Sabe a diferença entre casa e apartamento? Ah, não, mas é moradia, meu amigo. Tudo bem, não interessa que é moradia. Então tu vai falar que casa, apartamento, iglu ou barraca de camping é tudo moradia. Então é tudo a mesma coisa? Porque tem atores que são Quer assim. trocar pra sinônimos, né? É, porque Pegar. é mais fácil, entendeu? Então é complicado. É complicado. Eu gosto de respeitar muito o texto. E principalmente quando eu escrevo também, eu gosto que os atores respeitem muito o que eu escrevi. Entendi. Tá certo, né? Se você quer respeito e oferece respeito, é isso aí. Sim, tem que ser. Você tem que cobrar também teu respeito. Claro. Essa questão eu acho engraçada, né, às vezes. Do ator querer, às vezes, né, falar assim e o diretor ser meio rígido. Inclusive, essa parada de ser rígido acho que é bem comum, né, nessa área. Que pelo menos que eu vejo, né? Eu vejo algo bem rígido, assim, meio ignorante, melhor dizendo. É, mas o que que acontece? Eu, como tô ali no. Como é que eu vou te falar? Eu fico vivendo nos dois lados. O lado tanto da direção quanto o lado Atuação, da atuação, da figuração. É muito compromisso. Eles são cobrados muito, entendeu? Uma diária de uma novela fica girando em torno de 700 mil a 1 milhão. uma diária. Uma diária, isso. Não tô falando a novela inteira, eu tô falando uma diária. Então você entende que às vezes 10 minutos, 15 minutos que é perdido é uma cena que de repente não vai ser gravada. E aí requer uma outra diária para poder fazer essa cena que ficou pendente. Entendeu? Então, é Uhum. claro, o diretor não tem como falar mansinho, digamos assim. Ele tem que ser Mão firme. rígido. Porque afinal de contas é ele que manda no site inteiro. Entendeu? Então ele tem uma gama de pessoas que trabalham paralelo com ele, mas ele também, eu conheço diretores, né, que, como é que eu vou te explicar? Ali naquele momento do trabalho, ele é o tipo cão chupando manga. Quando acaba, acabou o set de gravação, foi cena, foi dia, beleza. Ele vem, ele brinca contigo, ele fala contigo, vira uma outra pessoa. Aí eu torno a falar, eu entendo porque é a cobrança. É a cobrança em cima dele, entendeu?
É a cobrança do ator para saber se está batendo o texto certo, a cobrança da sonoplastia, se o áudio tá bacana, se tem alguma interferência no áudio, é a cobrança com relação se a iluminação tá batendo, se a caracterização para a cena se tá batendo, entendeu? Entendi. Então, uma série de fatores que muitas das vezes a pessoa que tá vendo, ela não tem essa concepção. Não tem nem noção, né? Não tem noção, não tem noção. É como eu tô te dizendo, não tem como a gente avaliar numa diária de um capítulo de uma novela quantas pessoas trabalham. Se você parar pra contar, você pode colocar entre 100 e 200 pessoas. Tirando a figuração. Porque às vezes, só de figuração tem mais do que isso. Tem mais de 100 às vezes. Sim. Aí você vê o exército que tem por trás de luz, câmera, som, entendeu? Aí, Maquiagem, maquiagem, galera figurino. figurino, galera do café, galera da água. Então requer um exército atrás ali dele. Pra fazer às vezes uma ceninha que passa na TV 10 segundinhos. Se chegar a 10 segundos é muito. Às vezes é 3, 5 segundos. Entendeu? Então a galera não tem noção dessa mão de obra por trás disso tudo. Realmente, né? Poxa, é o audiovisual. Eu ia falar agora uma coisa que. Calma aí, deixa eu me reformular aqui. Eu ia falar uma coisa, só que eu pensei. Calma lá. Eu ia falar assim: pô, o audiovisual é algo muito caro. Mas eu pensei melhor, eu pensei, não é. Porque, como você falou, tudo depende do limite que você coloca na sua própria cabeça. Sim. Às vezes, você não precisa de 700 mil para fazer um produto ali. Às vezes, você com um celular e só um celular para você, um ambiente já é o suficiente. Como, inclusive, lembrei até na frase do Glauber Rocha, né? Um Uhum. grande diretor. É uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e é isso aí. Já era, você Segue em faz frente. tudo. Foi quando eu fiz a TPM, foram assim, alguns relatos que eu sofri com a minha ex-mulher, tá? Eita, Algumas cenas eu passei ali que eu botei na TPM. polêmico. Mas eu não tinha lugar pra ensaiar. E eu lembro que lá em Saquarema a maré tava muito baixa e lá tem um lugar chamado a Piscina Natural, que é atrás da igreja. Só que a acústica de lá é muito boa. Então eu ia ensaiar ali dentro porque tava assoreada a piscina. Eu ensaiava ali dentro com meus atores. Ensaiava na praia. Caramba. Ah, não tenho Ba- dinheiro pra fazer cenário. Pô, não tem? Então tá bom, vamos. Eu fiz amizade com um maluco que. É, grafite, um grafiteiro. Ele fez um cenário pra mim todo de grafite. Caramba, bacana, cara. Então, irmão, tendo a mente, ideia, acabou. É, Acabou. eu falando um pouquinho disso também, né? Dos perrengues que eu Sim. passo. No meu segundo curta-metragem que eu gravei na praia, eu gravei ali no Quebra-Mar, né? No posto 1. Aham. E eu tava com uma certa dificuldade em questão do áudio, né? Eu tava pensando, caramba, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou gravar áudio? Eu não tenho, na época, eu não tinha nenhum equipamento de som, nenhum Uhum. microfonezinho, uma lapelazinha. E, pô, eu fiquei pensando, poxa, o barulho das ondas. Caraca, vai estragar o áudio todo. Eu fiquei pensando, até que eu tive uma ideia. No caso, o outro ator que eu contracenei com ele falou, cara, vamos gravar com o áudio da câmera do celular. Vai ser melhor do que na câmera. Uhum. Ok. Aí beleza, eu deixei o celular assim meio que na coxa, a câmera pegando a gente primeiramente de costas, deixei aqui assim em cima da coxa e fomos gravando ali com a câmera do celular. Aí depois na hora da edição eu pensei, cara, o que que eu vou fazer pra limpar esse áudio? Porque tava a nossa voz misturada com o som ambiente, das Uhum. ondas, das pessoas falando, teve até avião passando. Então assim, eu fiquei pensando até que eu consegui achar uma forma muito interessante de conseguir limpar esse áudio. Também com o apoio das inteligência artificial, talvez a gente possa comentar um pouquinho sobre isso, eu usei uma IA para limpar o áudio. Limpou, ficou limpíssimo. Ficou só a minha voz, a voz dele, parada assim, linda, maravilhosa, nenhum ruído, nenhum. Aí o que que eu fiz? Peguei aquele áudio limpo, peguei o áudio original da gravação, juntei os dois em um áudio só. Aí ficou o áudio ambiente, já sincronizado com a gravação, né? E a nossa voz ficou realçada. Então a nossa voz se sobrepôs ao som ambiente. Então deu para escutar claramente quem estava falando
e mantendo o som ambiente. Eu consegui achar uma solução sem usar nenhum equipamento de som. E aí, é isso aí. Você no caso colou, né, um arquivo em cima do outro e deu certo. Eu vou te ser bem sincero, eu tenho maior medo de IA. Medo. Medo, pânico, total. Total, porque eu acho que eles vão roubar nossos dados, entendeu? Eu não quero botar nada de voz minha, foto minha com isso, porque a gente sabe como acontece, entendeu? Tem muita informação que é escondida pra gente a respeito disso, da Sim, com inteligência certeza. artificial. Então, tipo, se o cara pegar uma voz tua e ele pode usar o teu timbre de voz, inventar qualquer coisa, e depois pode falar que foi você que falou, entendeu? Assim como imagens. Então, Uhum. assim, eu sou um cara meio leigo, mesmo porque não sei se você reparou. Se deixar teu telefone parado num canto e tu tá conversando com um amigo teu, ah, não sei o que, carro. Ah, porque eu gosto de carro, olha lá o carro, não sei o que. Daqui a pouco você vai pegar teu telefone, todos os carros que você falou com teu amigo, vai aparecer vários anúncios Sim, dos sim. carros. Então, aí é um lance de teoria de conspiração que eu também acredito, então. Eles estão observando a Então, tudo, gente, tudo, tudo, né? Estão tudo. nos Estão ouvindo. ouvindo, estão e pegando teus dados, né, cara? Que eu acho que é o pior de tudo. Então, tipo assim, é uma ferramenta super importante hoje em dia, né? Assim como esses sites de GPT, se eu não me engano, né? É, sim, ChatGPT, enfim, vai um monte aí de É, IA mas diferente. eu ainda sou meio arcaico da Idade da Pedra. Eu prefiro Fazer o mecânico o ali, né? mecânico, é. Isso aí. Bom, foi a minha escapatória para esse Sim, problema, sim. foi essa. Foi o que eu tinha para usar. Foi uma É, solução de imediato, né? Que você conseguiu e se deu muito bem. A ideia foi muito boa. deu super certo. Uhum. Até as pessoas que escutam, a ver aquele curta, ouve o áudio, tá uma maravilha aquele áudio. Boa. Embora alguns momentos, assim, se eu tiver, eu penso, poxa, se eu tivesse um equipamento, poderia ficar tão mais fácil minha vida. É, mas Mas aí agora a você já gente vai vai. com o que tem. É isso aí. Vai complementando daqui pra frente os equipamentos. Entendeu? Tudo é uma questão de você crescer, cara. Quando eu comecei a fazer meu grupo de teatro, a minha primeira peça foi uma peça infantil. Eu tinha só de presente de um grande amigo que acreditou no meu potencial. Ele me deu uma lona que a lona era a floresta da casa dos Smurfs. Eu só tinha Interessante. isso. Aí tu usou isso como cenário? Usei como cenário. Era uma peça infantil chamada As Aventuras da Smurfette, tá? Era o lado feminino. O que que acontece? A Smurfette tinha ficado grande por causa da bruxa Queca. E para ela voltar ao normal, o tamanho de Smurfette novamente pequenininha, ela tinha que fazer uma boa ação. Em Hum, contrapartida, sabia que tinha um vilão, que era o Brutamonte, que estava querendo construir uma indústria, digamos assim, e essa indústria iria danificar o meio ambiente, ia poluir os rios e mares, e ao mesmo tempo que ela não queria que isso acontecesse, ela também não queria estragar o sonho dele construir essa fábrica. entendi. Temos aí um dilema moral. Isso. E aí, qual é o fim da história? Ele construiu a fábrica sem poluir o meio ambiente, sem danificar o meio ambiente, totalmente uma coisa reciclável, que era a imagem que a gente passava para uma peça infantil, passava para as crianças, né? Ótimo. E ela conseguiu no Ela final? volta a ficar pequena de novo, devido a essa boa ação que o Brutamonte não poluiu o meio ambiente. Bacana, peça infantil aí. Inclusive, ó, falando de peça infantil, o último podcast que a gente fez com a roteirista, com a Letícia Padilha, ela tem peças infantis no currículo, chegou a ser indicada, né, a Boa. premiações. Então, ó, deixa o gancho aqui para você assistir o episódio anterior do podcast, Tá tá? vendo? Não perca a oportunidade aqui. Uh-uh. Bom, a gente falou bastante sobre teatro, mas você teve alguma experiência no cinema também, né? Isso. Gostaria que comentasse um pouco sua Então, experiência. vamos nós. Imagina você, após os 40 anos, tá Hum, morando numa cidade da região dos Lagos, onde eu morava em Saquarema, ser convidado para fazer um filme na Rocinha. rapaz, E tipo, chega lá que horas? então, 8 horas da noite. Ui,
E a gravação era até 3h30, 4 horas. Só que era lá em cima, Lá no topo da lá no Rocinha? topo da Rocinha. Caraca, bicho. Aí foi quando eu fui convidado para fazer Rocinha, Toda História Tem Dois Lados, onde eu conheci a Bibi Perigosa. Bibi, um beijo, Fabi Escobar, te amo. Acreditou em mim e me deu o presente da minha vida, que foi o Met Gol, que é o meu personagem no filme Complexo, A Guerra dos 300. E isso sim, que eu fiquei sequestrado durante 3 dias dentro do Complexo do Alemão. Eita. Que eu fazia o personagem principal que morou lá dentro do Complexo do Alemão. Então eu conheci a família dele, Hum, eu conheci a população dali de dentro também, que ela abraça muito a causa da arte. pô, bacana. Eu me Legal. senti, sabe, ser humano, onde uma moradora, ela tava chorando porque pela primeira vez na vida dela, ela tinha recebido mais de 5 pessoas na casa dela. Olha só, cara. Caraca, que É, legal essa hospitalidade, é. né? Da parte dela, claro, e também esse, poxa, como posso dizer? Esse, isso que só a arte causa, né? Sim, isso é uma coisa chamada não a humanidade, tá? Mas o ser humano, a humanidade dela, entendeu? Dela tá ali abrindo a casa dela, tá feliz por eu estar ensaiando a cena no quarto dela. Ela tava com vergonha porque só podia oferecer pra gente café e bolacha. Aí a Bibi pegou um dinheiro com o assistente de produção pra comprar uma manteiga. E a menina apenas estava chorando porque foi a primeira vez que mais de 5 pessoas haviam entrado na casa dela. Poxa, aí Isso não momentos tem que preço. só a arte que Isso proporciona, não tem só a preço. arte. Então, tipo assim, esses 3 dias que eu passei lá dentro, claro, eu vi coisas que até então eu só tinha visto na televisão, em filme, né? Sim. Mas ali não, ali eu vivi de verdade. Então, aprendi muito. E realmente lá no complexo, onde tenho amigos até hoje, e é um foco de pessoas que estão faltando só oportunidade para brilhar, Uhum, eu entendeu? ia até comentar sobre isso, eu tava até com isso na cabeça. Uhum. Falar sobre a falta de oportunidade que Isso, tem. isso. Também cheguei a comentar isso no podcast anterior, que o cinema, enfim, teatro, audiovisual no geral, ele é como se fosse uma bolha, Sim, quase sim. intransponível, muito difícil de conseguir entrar. É, Aí que você já, com toda a sua experiência, tudo que você já viu, o que você tem a dizer sobre isso? não desista. Não desista. Aí, simples assim, Não não desista. desista. Porque o que que acontece? O estereótipo, como você está falando, ele existe sim. Mas hoje em dia ele está muito mais aberto, ele tem muito mais oportunidade para as pessoas que, usando o termo normal, tá? Que eles alegam, os favelados, os negros estão tendo uma, uma gama de oportunidades muito maior hoje em dia, coisa que Uhum. antigamente não era. Entendeu? Então, tipo assim, e é batalhar, é você correr atrás. Entendeu? Você que vive numa comunidade, eu não tenho curso de teatro aqui, mas se você procurar, você vai conseguir um curso de teatro gratuito. Se reúne com os Uhum. amigos, fazem leitura de texto, entendeu? Só não deixa a arte morrer. Não É, deixa essa vontade morrer. se a esperança morrer, acabou, filho. Acabou. Você Acabou. sem esperança, você não é ninguém. Entendeu? Eu recentemente passei por um problema seríssimo familiar, que a minha mãe faleceu, tem 2 semanas, fez 2 semanas ontem, e eu tava trabalhando no falecimento dela. E ali eu tive que optar, eh, meu lado profissional ou meu lado Pessoal. pessoal. Entendeu? Eu segurei meu profissional até acabar o set. Quando acabou o set, aí sim eu desmoronei. Então isso aí pra mim foi, sabe, foi, foi bom que eu descobri até então o Felipe que eu não sabia que existia. Então isso é bom, ó. Como eu te falei, a arte ela te proporciona isso. Limites Uhum. que até então você acha que você tem, mas você não tem, na verdade. Você não tem limite. O limite é o que você coloca na sua Não, cabeça. isso aí. Se você colocar não vou conseguir, você não vai. O não você já tem.
corre atrás de um talvez que pode se virar, um talvez que possa virar sim. Ah, Isso não, aí. mas eu não tenho dinheiro. Não, tudo bem, você não tem dinheiro, mas se de repente você pegar um vale transporte do colégio, antigamente na minha época eu botava uniforme e conseguia entrar no ônibus de graça, que eu morava no em Botafogo e tinha que fazer teatro no Pedro II de São Cristóvão. Eu pegava Hum, ônibus, entendeu? Não sim. tinha grana, mas eu botava uniforme e conseguia fazer esse deslocamento, entendeu? E sempre estudando, 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 vendo vídeo, entendeu? Vendo muito filme, vendo minissérie, porque você acaba aprendendo. Sim, com certeza. Vai Hoje em dia, se você pegando perguntar pra mim, pô, Felipe, versões. você vê filme normal como qualquer um? Não, não vejo. Eu sou muito detalhista hoje em dia. Eu vejo, eu consigo distinguir falhas de continuidade. Às vezes, quando o Hum. ator tá com o olhar perdido, eu fico conversando com a minha esposa, caramba, não acredito que você fez. Eu falei, pode ver que foi. Semana passada a gente tava conversando, eu falei pra ela, ó, ele saiu agora da cena com o cabelo da direita pra esquerda. Na cena seguinte, o cabelo dele virou, tá da esquerda pra direita. Ela, mentira. Falei, Caraca, pode bicho. voltar que fez. Quando ela voltou, a gente viu direitinho. Ele sai de uma cena com o cabelo repartido de um lado pro outro. Quando ele volta, o cabelo tá ao contrário. Nossa, detalhe assim que a maioria nem percebe, passa Não, despercebido. não, não. Por isso que tem pessoas hoje em dia que ganham rios de dinheiro na internet procurando essas falhas. Falha no filme do Homem-Aranha, falha no Titanic, falha no sei o quê, falha no Gladiador. É, 10 falhas, 10 erros de filme que você não percebeu, né? É, Mas, entendeu? Tipo assim. Então, pra gente, eu sei que a minha atenção tá totalmente ali ligada no que tá acontecendo. Então, eu não vou dar mole pra isso acontecer nas minhas peças de teatro, nos meus trabalhos, nos meus projetos, entendeu? Então, eu aprendo muito com os erros dos outros. Graças a Deus que eles erram, que eu posso ver e falar, pô, não vou errar dessa forma. evitar, né? É Ver o lógico. erro dos outros pra não fazer igual. Claro, de forma alguma. A gente vai vendo, vai aprendendo, vai vivendo Vai vivendo. também. Que a Isso aí. gente, mais cedo ou mais tarde, uma hora erra, toma uma atitude precipitada. Sim, E a gente aprende com isso aí. E na próxima vez faz diferente, faz faz de outra diferente, forma. sem dúvida. Eu também fiz os curtas-metragens, fiquei muito feliz, assisti e tudo mais. Só que depois de um tempo eu assisti de novo e falei, pô, isso aqui podia ter sido diferente. Aí eu começo a pensar, poxa, poderia, talvez ao invés de vir pra cá, poderia ter ido pra lá. Ou então ao invés de falar isso, poderia ter falado aquilo. E fico pensando naquela, ao invés de, poxa, ao invés de fazer isso daqui, na próxima vez eu poderia ter feito isso. E a gente vai pensando e moldando ali. Na próxima vez, ó, já sei, vou usar uma luz aqui, porque desse lado não ficou legal. Na hora eu não percebi. Aham. Achei que, pô, bacana, naquele entusiasmo ali, né? Mas aí depois eu olho, pô, não tá legal. Poderia ter ficado do outro lado ficaria melhor. Aí, né, a gente vai evoluindo, vai Vai crescendo. evoluindo, isso aí. Eu vou te dar uma dica que eu escutei de uma pessoa que eu gosto muito, que era o Guti Fraga. Lá e que ele tem uma célula lá em Saquarema também, chamado Casa do Nós. Quando você for escrever uma parada, uma cena, sempre você tenta escrever de 3 formas. Hum, vamos lá. Uma vai complementando a outra. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, fulaninho está sentado na pedra vendo o pôr do sol. Ponto. Ok. 2. Fulaninho está sentado vendo o pôr do sol, onde está passando uma revoada, cruzando o sol, onde uma nuvem singela está se aproximando do pôr do sol e ao mesmo tempo um leve cheiro de café se adentra no ambiente. Essa é a segunda. Vem a terceira. Joãozinho está sentado vendo o pôr do sol. De uma hora para outra bateu uma trovoada, a frente fria chegou, começou a desabar a maior chuva. Joãozinho parou achando que fosse ver o pôr do sol, acabou ganhando um banho de chuva. Hum, Dessas 3 formas, você vai ver qual que se encaixa melhor para você. Ou, de repente, você pode utilizar as 3 formas, uma se encaixando na outra, e muda totalmente o sentido do que você está querendo escrever. nunca tinha visto essa técnica, não, É. esse truquezinho, né? Eu vou começar a aplicar, vamos ver o que vai surgir aí nos próximos dias. Ah, coisas boas, você não tenha dúvida disso. Vamos ver, né? Porque eu gosto muito de aprender, né? O Uhum. pessoal aqui do canal já me conhece, já sabe, né? Eu gosto sempre de estar
trazendo esses assuntos sobre cinema, mais sobre cinema, né? Mas também teatro, literatura, como foi o primeiro episódio, né? Que eu trouxe um escritor. No segundo episódio, eu trouxe um influencer de conteúdos humorísticos, né? Eu gosto de ir aprendendo e, como posso dizer, abrangendo, né, o meu conhecimento. Eu gosto de aprender sobre cinema, principalmente, né? É o ápice, né? É o nome do canal, né? Então, o cinema é o principal, mas eu acho que o audiovisual como um todo, assim, é uma arte maravilhosa, que eu quero sempre aprender cada vez mais. Você sabe que você pode pagar direito do nome, você tá ligado nisso, Tô né? Que isso é ligado, plágio. Você tô sabe ligado, disso, tô né? ligado. Você Tô tá ligado ligado, nisso. tô ligado. Aqui, por enquanto, é provisório. Eu tô providenciando já uma imagem bem bacana para vocês. Inclusive, o canal tá para passar por uma reformulação, né? Agora que eu tô retornando, eu tô pensando aí em alguns projetos futuramente muito bacana que vocês vão gostar demais, né? Mas voltando aqui à nossa conversa, você já pensou em migrar assim pro cinema, talvez, tipo, já dirigir um filme no cinema? Ou não? Foi só chegou a dirigir só peça de teatro? Então, eu dirigi peça de teatro e dirigi uma espécie de um seriado que eu fiz com a Camila e mais uma amiga nossa. E a linguagem, essa direção do seriado já pode ser que seja parecida com a linguagem do cinema, tá? A direção do cinema. Mas tenho interesse, tenho. Porque quando eu também, até esqueci de falar, quando começou esse meu lado roteirista, existia um filme chamado Kids, Juventude Perdida. Hum. É um filme que ganhou o Globo de Ouro de 1980 e pouco. E esse filme agora há pouco tempo foi remasterizado, enfim, eles vão fazer. É bem naquele estilo Christiane F. Drogada e Prostituída. Não sei se você já ouviu falar nesse filme. É clássico dos clássicos dos clássicos dos clássicos. Admito que eu nunca assisti esse filme. Nunca tinha ouvido falar. Me perdoe, tá? Tá, não, tudo bem. Isso é clássico, enfim. Eu comecei. A primeira coisa que eu escrevi foi uma coisa baseada nesse filme Kid Juventude Perdida. Sim. Tá guardado numa gaveta que até hoje Mas tá eu lá, não. Tá lá. tá lá. Um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Então. É, vale a pena tudo ter seu tempo certo pra acontecer. Eu também tenho um monte de ideia engavetada aí. Volta e meia eu dou uma olhada. Tem ideias que eu olho assim, não acho mais tão interessante. Outras que eu não achava tão interessante, eu olho e eu, caramba, isso aqui tem futuro. Isso aqui tem, Aham. né? Eu tenho algumas ideias aí. Como eu já falei, vocês vão ver nos próximos dias. Interessante. Só não deixe as ideias morrer, tá? De jeito nenhum, eu acho que toda ideia é válida. Sim. Seja válida para ser jogada fora É, boa, ou boa. válida para progredir. Vem ideias boas, ideias ruins, ideias que você não sabe se vai Uhum. ser boa ou ruim, mas você anota, deixa anotado e talvez futuramente, com mais experiência, com uma visão mais abrangente, aquela ideia talvez possa se tornar mais interessante. Sim, Ou sim, não, pode ser, se torne talvez mais descartável. Mas sim. para mim, acho que toda ideia é válida, deve ser anotada, considerada, né? Uhum. E desenvolvida. Afinal, todo filme, toda peça, tudo é da concepção de uma única ideia. É verdade. Toda a história surgiu com uma única Uma ideia. única Então, ideia. e foi se desenvolvendo e tal, então acho que todo pensamento é válido. Uhum. Inclusive esse seu sobre cinema, né, de querer experimentar um dia, Uhum. talvez você vá, goste bastante, talvez não goste tanto quanto imaginava, né, mas creio que uma experiência nova sempre faz bem, né? Sim, sem dúvida. Não, dirigir, assim, eu pretendo, tá? Mas eu tenho que aprender muito ainda, tô engatinhando. No Poxa, cinema ainda tô engatinhando. imagine eu. Não, eu sou humilde pra falar pra você porque, cara, é muito detalhe que, nossa, eu acho que o cinema é muito mais amplo do que a televisão. Mais amplo. Amplo, Em é. que sentido? A níveis de detalhe, digamos assim, as novelas eles trabalham numa roupagem, tá? Vou te dar um exemplo. É, Dona Beija,
tá? Da Grazi Massafera que tá vindo pra HBO agora. É uma coisa de época, era uma coisa voltada de uma coisa mais colonial. Então Uhum. tem iluminação tal, uma paleta de cores tal, é, ambientalização tal. Ponto. Mas se você pegasse o mesmo projeto e jogasse para o cinema, se o diretor quisesse de repente botar um viajante do tempo de uma outra cidade, querer que fosse aparecer ali e de repente um disco voador abduzisse a Dona Beija, ele falaria. É como eu tô acabando de falar, ele tira esse estereótipo, essa roupagem que de repente uma novela coloca. Citar um exemplo pra você. Entendi. Alto da Compadecida. Sim, Não colocaram um Jesus afrodescendente? sim. Saiu da roupagem. A roupagem que a Igreja Católica coloca. Saiu daquele padrão, né? Padrão perfeito. Mas se você faz isso numa novela, nossa, Ó, é massacrado. massacrado, a palavra certa é Filmes já essa. são, né? Filmes já Também, são, mas também. imagina uma novela. Ué, eu lembro que quando Mel Gibson dirigiu Paixão de Cristo, Ih, caiu muito em cima caraca, dele o bicho. excesso de violência e o excesso de sangue, porque era um filme sanguinário. Gente, não é sanguinário, É né? porque até filmes anteriores, novelas, representações artísticas, né? Sim, Não passam aquilo que realmente foi, sim, né? Ainda mais puxando assim da. Que é, a gente pega muito da cultura greco-romana, sim, né? sim. Então, pegou essa parte mais. Depois, os europeus pegaram isso e passaram para nós, né, do Ocidente. Uhum, A gente pegou essa visão de muitas vezes assim, você deu o exemplo da Paixão de Cristo, né? Esse exemplo assim, que as pessoas não pensam quão brutal que foi sim, o mártir de Jesus, né? claro. Isso, pô, a gente tá falando de um caso aqui, né? Sim. Imagine o quantos, né? Não, até se a gente também levar em consideração o lance das fogueiras, né? Das mulheres que eram Uhum. denominadas bruxas, que eram queimadas vivas, entendeu? No centro de das praças públicas. Tem coisa mais violenta do que isso? É sinistro, né, Tem cara? coisa mais violenta do que Sinistro. você ver a humanidade, o teu vizinho tá batendo palma, tá aplaudindo, vendo um cara sendo comido pelos leões? Caraca. Isso é fato, isso é história. Isso aconteceu, isso não é fictício. Uhum. História que e nem é tão antigo assim. Se tu Não, puxar, até hoje talvez até acontece. hoje, hoje você pega pessoas trabalhando com. Trabalhando quase que parecido com a escravidão, É, trabalho análogo à análogo à escravidão. escravidão, entendeu? Então, tipo, nossa, a gente tá falando de 2026. E até hoje a gente fala disso, E né? até Até hoje você hoje. vê, entendeu? Você vê esse problema que essa doença que não tem outro nome a não ser doença. Esses pedófilos, cara, essas pessoas que sentem prazer com crianças de 7 com 8 anos. Bizarro, né, cara? Gente, Bizarro. pelo amor de Deus, aonde vai parar a humanidade, sabe? Aonde vai parar isso? Então, aquela época tinha as atrocidades, como eu tô te falando, as pessoas aplaudiam vendo os outros sendo comidos naquela época pelos leões. Era diversão pra eles. Hoje em dia você vê uma coisa dessa, é a mesma atrocidade, Uhum. entendeu? Você vê guerras e. Ah, porque fulano tá guerreando com o outro, mas por causa de quê? Não- se você parar pra analisar, nada. E aí tá morrendo milhares de pessoas e nada tá sendo feito. Entendeu? Então a própria humanidade ela tá se destruindo ao invés de estar evoluindo. Porque a gente tá aqui pra aprender, a gente não tá aqui pra ficar no marasmo. Uhum, concordo totalmente. Entendeu? E E a gente podia utilizar isso pro lado bom e infelizmente tem, eu nem digo, não vou, eu vou chamar de pessoas, entendeu? Mas é até um pecado é, chamá-la de pessoas, porque para mim isso é um ser, né? Não é uma ser. pessoa, é um ser. Não vou chamar de um animal, porque nenhum animal merece ser comparado a isso. Mas, cara, isso aí é papo de pesquisa, sei lá, uma espécie que não deu certo, a pessoa tá com esse tipo de pensamento,
sabe? Não entra na minha cabeça, não entra. Sinceramente. E, querendo ou não, a arte faz parte disso, seja pro mal, ver cinema nazista e tudo mais, Sim, tanto sim, para o bem, né? Uma sim. arte, pega aí o cinema novo do Brasil, por exemplo, Aham. é um que lutava contra o movimento, na época, o regime militar. Sim, sim. Não só o cinema, mas outras artes, música, literatura, Uhum. enfim, tanta coisa. E eu gostaria de abranger muito mais esse assunto, porque esse assunto é muito bacana. Mas, pelo horário, infelizmente, vamos ter que finalizar por aqui. Então, Ah. por favor, pode se despedir aí, quem sabe falar com alguém no cine, mandar um recado. Por favor, sinta-se à vontade. Então, galera, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu trabalho, é só procurar Cia Impalcum, CIA, espaço IN, espaço PALCUM, joga no YouTube, nosso canal, você vai ver alguns trabalhos do teatro, vai ver alguns trabalhos que nós fizemos também com minisséries, algumas cenas, enfim, desse nível. E para você que tem um sonho de ser ator, só te dou um recado, não desista. Porque se você olhar para o lado, tem 10 querendo que você desista. Mas apenas um vai te abraçar e vai falar assim: vem comigo que eu te apoio. Assim como fizeram comigo. Valeu? Show Até a de próxima. bola. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera. Foi.